Oi, ela é mãe. E ela é filha? E no vídeo de hoje, viemos conversar, falar algumas coisas que pediram nossa opinião, pediram um posicionamento nosso sobre umas tretas que aconteceram essa semana na internet, essa desgraça da humanidade que é a internet. Um youtuber famoso deu a opinião dele sem embasamento, sem nenhuma posição assim, onde ele buscou informações corretas, ele só se posicionou de uma forma bem-humorada, segundo ele. Ele usou como objeto da piada dele o BTS para poder... Não foi uma crítica. A intenção dele era criticar transtornos, problemas muito sérios da sociedade, e ele resolveu fazer piada sobre isso utilizando o BTS, que é um nome muito conhecido, um nome mundial, que tem muitas fãs. E na verdade ele sabia que com isso ele ia conseguir visibilidade. Era só isso que ele queria. Isso que é. Então eu acho que vou fazer uma pequena leitura, o que o jornal publicou hoje. Esse jornal ele transcreveu as palavras deles, que são: vi as menininhas compartilhando gif de K-pop e, meu Deus, o Jong Chong Chong é incrível, ele é perfeito, olha o abdômen dele, olha a boca dele, olha os olhos dele, meu Deus, eu queria tanto dar para o Chong Long Long. Mas o que as pessoas não se tocam é que os Chongs Longs do BTS é assim por natureza. Chong Long faz tratamento e gasta uma puta grana para ser perfeito e aparecer de forma perfeita desde que se conhece como ídolo de K-pop. O Chong Long do BTS, ele vomita o almoço dele, ele come 10 gramas de arroz por refeição, ele não tem uma vida normal, assim como metade das pessoas do Instagram que ficam: uau, meus peitos incríveis, eu sou incrível. Então por que eu vim falar disso? Porque, como eu já disse antes, assim, primeiro que quem é fã de K-pop já tá acostumado a gente receber hate o tempo todo, K-pop receber hate o tempo todo, por simples ignorância das pessoas, isso acontece com muita frequência, e a gente veio falar disso por vários motivos. Primeiro, ele é um youtuber grande, ele tem um público muito grande, então as palavras dele são palavras que são ouvidas por muitas pessoas. E o que acontece? Vamos começar do básico, né, do princípio, que sim, essa fala foi extremamente racista e xenofóbica, e sim, isso é uma coisa errada. Eu acho tão estranho de ter que explicar que racismo é errado, muito complicado esse 2020, é o fim do mundo mesmo. Porque sim, as pessoas asiáticas, elas sofrem por causa do racismo contra pessoas asiáticas no mundo inteiro, inclusive, principalmente no Brasil. O Brasil é um país que tem muito racismo contra amarelo. Óbvio, não é o mesmo tipo de racismo que se tem contra negros e indígenas, mas é racismo ainda assim. Muitas pessoas são excluídas socialmente, são taxadas, são agredidas verbalmente, algumas vezes inclusive fisicamente, porque elas são amarelas, e simplesmente por isso. E gente, falar Chong Long Long não é porque, como ele disse depois, foi porque ele não sabe os nomes deles. Pesquisa, gente. Mesmo se for pesquisar, você não sabe o nome, fala o carinha lá do BTS. Você claramente, ao falar Chong Long, teve simplesmente o objetivo de ser racista. Só que a questão desse vídeo foi, ele queria uma desculpa pra ser racista e xenofóbico, porque é engraçado zoar K-pop, porque as fãs são humanas de meninas de 12 anos, e ele usou como desculpa uma suposta preocupação com a pressão estética que sofrem os ídolos de K-pop e com toda a treta da indústria do K-pop, que claramente ele não tem nenhum conhecimento sobre. Dá pra ver pela forma que ele fala, uma forma muito rasa, que ele não pesquisou previamente sobre, não teve conhecimento sobre. E essa é uma indústria muito complexa, muito com várias questõezinhas assim, que se amarram de uma forma que é muito complicado. Tem muitas pessoas que, principalmente fãs de K-pop sérios, que reconhecem os problemas que a indústria do K-pop tem, pesquisam o que realmente acontece, o que a gente pode fazer, entendeu? Tudo o que rola ali. É uma coisa que exige muita pesquisa, muito estudo. E a gente também não pode deixar de falar aqui que esse problema de alimentar que existe dentro da indústria não é só dentro do K-pop, existe na moda, existe no cinema americano. A gente assistiu mesmo uma série há pouco tempo, The Witcher, uma série maravilhosa, eu adorei. Mas depois eu fui ler um pouco como que o Henry Cavill ele fez aquele corpo do Witcher. Ele ficou 3 dias sem beber água para a pele se colar ao músculo, eram 6 horas de treino, e isso também não é uma agressão ao corpo. Como que uma pessoa fica 3 dias sem beber,
No quarto dia ele já falou que ele passava muito mal, ele fazia cenas de ação e tinha sim, profissionais da área de saúde e tal no set, mas isso também não está correto. Então, se a gente vai fazer algum tipo de crítica, não vamos nos focar exatamente ali nos ídolos de K-pop, ou nesse caso que ele focou foi no BTS, né? Então, vamos olhar para todo o entorno, todo o erro, vamos dar uma lida, vamos dar uma pesquisada, como que a Scarlett Johansson ficou tão bonita fazendo ali a Viúva Negra, né? Porque para ela ter aquele corpo maravilhoso dela, com toda certeza ela vive com muita dieta, ela faz muita atividade física, ela faz procedimentos estéticos, então ela fez todo um trabalho físico para poder ser aquele personagem, né? Então a gente tem que olhar com muito mais responsabilidade para todo esse meio, né? Porque é um meio que não é nada saudável. Não é só ídolos ou de K-pop ou ídolos do cinema ou ídolos da moda, né? É uma coisa a se pensar e a se debater muito. Então é justamente esse meu principal problema com essa situação a princípio, né? Essa situação do vídeo em que ele falou isso sobre o BTS, é porque essa é uma crítica muito rasa. É muito fácil você apontar a indústria do K-pop como a causadora de todos os problemas de estética da Coreia, sendo que não é verdade, porque a indústria da beleza e a indústria do entretenimento são globais e são extremamente problemáticas e tóxicas no mundo inteiro, porque a indústria de beleza é uma das que mais vende. Então ela está ali com todas as indústrias de entretenimento, de moda, para que cada vez mais a indústria de beleza cresça, para que seus padrões de beleza e, consequentemente, seus produtos sejam vendidos. Então a indústria de beleza, ela é uma trama muito complexa pra gente achar que simplesmente falar olha lá, o ídolo de K-pop, ele é forçado a não comer direito, pra você achar que só isso é o problema. Que, por exemplo, se a gente fosse lá e explodisse todas as empresas de K-pop, esse problema acabou. Isso não é verdade. Principalmente porque esse problema é antecede. Principalmente porque esse problema é anterior à indústria do K-pop na Coreia do Sul, porque é um problema que veio, o problema, eu digo, a questão de pressão estética, da indústria da beleza, do entretenimento, é um problema que veio do Ocidente. Já me falaram que não é muito certo falar Ocidente e Oriente, mas eu não sei como eu falo, alguém me ajuda. Que é um problema que veio do Ocidente, tanto que é muito fácil observar que o padrão de beleza que se espalhou pela Ásia e pela África é o padrão de beleza ocidental, o padrão branco, magro. Então, a questão das indústrias do K-pop serem, sim, muito problemáticas e a maioria das empresas é muito abusiva com seus ídolos, é sim uma questão problemática. Mas é muito raso você colocar isso como uma coisa independente, como um acontecimento espontâneo. Um fator típico da Coreia. Como se fosse uma coisa única que brotou lá assim, pluft, e não uma consequência de anos de uma indústria assim massacrante do entretenimento. Massacrante existe? Uhum. Massacration. Então, é muito fácil de perceber que quando uma pessoa critica a indústria do K-pop dessa forma tão rasa, sem ter conhecimento prévio e aproveitando desse discurso para ser xenofóbico... e direcionou exatamente a 7 pessoas, né? Exato, a 7 indivíduos, não a empresa. Mas aí dá pra perceber claramente que o real objetivo de um vídeo desses é ser racista, com um pano de fundo de eu estou fazendo uma crítica social, então não tem problema. E isso é uma bosta. Eu imagino que quem é fã de BTS, inclusive quem é fã de outros grupos além do BTS, sabe a diferença, querendo ou não, da empresa do BTS em si, porque por mais que eu não defenda a Big Hit, eu acho a Big Hit uma mercenária, eu falei aqui várias vezes que é uma empresa que sim, suga os meninos, que puxa o que é mérito do trabalho e do esforço incansável deles. A empresa suga isso, eu sei disso. É uma empresa, eu detesto empresas. Nesse canal não apoiamos empresas. Porém, é uma empresa que sim, ela é mais light com as exigências que faz dos meninos do que outras empresas. Então, não, as dietas deles não são necessariamente tão restritas assim. Sim, eles têm nutricionistas que acompanham eles, mas principalmente porque eles já têm o hábito de fazerem muitas apresentações, muitas turnês e coreografias muito difíceis. Se eles não comessem, eles desmaiavam no meio do show. Inclusive, é uma coisa que muita gente ficou com raiva, é porque a gente que é fã sabe que o Jimin já teve problemas com transtorno alimentar e ele luta contra isso até hoje. Então, sim, teve uma época, por exemplo, que o Jimin passava mal quando ele tava
em apresentação e tal, e sempre houve um movimento muito grande por parte dos fãs. Só faltava a galera ir lá no show subir um cartaz, pelo amor de Deus de mim, come alguma coisa direito, entendeu? E eu vi sim que ele, no vídeo em que ele se explicou, ele mencionou isso, que ele não queria falar especificamente do Jimin, que ele não em nenhum momento pediu desculpas, mas que ele não quis falar especificamente do Jimin. Ok, mas ele falou especificamente de vários idols. Isso é uma coisa complicada, porque sim, muitos idols têm problemas de transtorno alimentar. E isso não é uma coisa que a gente celebra, é uma coisa que a gente luta contra. Mas e outra coisa, a questão quando você fala sobre transtornos alimentares, você não pode pensar que só está incomodando ali os idols, está só incomodando não, está atingindo os idols. Porque tem muitas pessoas que estão assistindo esses vídeos que têm transtornos alimentares. Então elas acabam se reconhecendo, tendo algo em comum com aqueles idols que, poxa vida, aquilo é uma coisa muito ruim na vida dela. E ela tá vendo alguém fazendo piada, tratando de uma forma não respeitosa um transtorno, algo que faz mal para ela e faz mal para os idols também. Então isso não atinge só quem tá lá distante, tá lá na Coreia, não atinge muita gente, tá próxima também. Eles nem atingem, né? Isso é uma coisa assim, ele pode falar o que ele quiser porque os BTS estão lá ricos na deles, né? Então realmente assim, não vai fazer nenhuma diferença. Mas então, vamos agora encerrando esse primeiro bloco. Resumidamente, a indústria do K-pop é problemática sim, mas é muito mais complexa do que se faz parecer. E a indústria dos Estados Unidos, por exemplo, ela é bem similar, inclusive, à indústria do K-pop. E atacar uma e gostar da outra é simplesmente assim, ou mau caratismo ou pagação de pau pros Estados Unidos. Não se fala de transtorno alimentar, que é uma coisa realmente problemática na vida de muita gente, de uma forma tão insensível dessa forma. Isso eu não consigo explicar por que isso é errado, porque pra mim, se você não consegue compreender que isso é errado, você tem uma imaturidade emocional e intelectual que você só te falta, honestamente, conhecer pessoas e ler e estudar. É o que te falta, porque aí, se você não consegue compreender por que é errado isso. E aí, já falando nisso, quando começou esse trelelelê, é óbvio que todo mundo que é fã de K-pop foi e desceu o pau nele. Só que aí começaram a desenterrar posts que nem eram tão antigos assim, alguns posts do fim do ano passado e tal. E aí aí foi o motivo porque eu decidi falar sobre isso com mais profundidade, porque se desenterrou vários posts em que ele faz piada com estupro, com pedofilia, com sequestro de criança. E, honestamente, eu acho assim, eu fiquei horrorizada, eu acho barbárico uma pessoa fazer piada com essas coisas, achar que está sendo engraçado e milhares de outras pessoas rirem e defenderem e virem atacar outras pessoas que elas gostam de falar que são crianças, meninas de 12 anos, como eu, que eu fui muito atacada no Twitter por causa disso, e vem defender com uma assim, força, assim, gana. Uma gana que, assim, todo mundo, não, porque humor negro, gente, 2020, entendeu? Eu acho, assim, que seria tão besta você falar assim, nossa, você não se põe no seu lugar, porque o caso de pedofilia, de estupro, não acontece só com meninas, não, acontece com meninos também, né? Gente, isso é uma coisa que acontece tanto, tá sendo tão noticiado, tantas tragédias na vida de tantas pessoas, e você falar que isso é humor, não importa nem a cor, negro, branco, amarelo, rosa. O que é um termo racista só, né? O tal do humor negro. Não se faz humor nenhum sobre tragédia pessoal de, sabe, centenas, milhares de pessoas estão passando todos os dias. Isso não se faz humor com isso, porque isso é trágico. Não tem forma de humor pra se fazer. Não tem, eu acho doentio você conseguir achar engraçado uma pessoa fazer uma piada como sexo é como andar de bicicleta, algumas pessoas aprendem com o pai. Eu acho doentio você conseguir achar graça disso quando você já leu inúmeros relatos de mulheres que são profundamente traumatizadas até hoje porque foram sim estupradas pelos pais na infância. Olha, revoltante, né? Profundamente revoltante. A gente tenta não se exaltar porque eu acho que depois
dependendo da situação, se você se dispõe a realmente debater, se você se exalta, você tá começando a perder a razão. É diferente, por exemplo, eu vou colocar uma asterisco que deu meu exaltar no Twitter, que muita gente fala assim, você não vai querer ter argumento que eu só mandava todo mundo a merda no Twitter. Porque, assim, eu não estava com paciência pra discutir no Twitter, principalmente porque tinha mais de 500 comentários a cada minuto, que basicamente a maioria era me chamando de puta, falando que eu sou burra, que eu não entendo o que é humor negro, que eu tenho que lavar uma louça, mas eu achei as piadas engraçadas, se você não achou, o problema é seu, etc, etc. Só podia ser feminista cabeluda, não é isso? Eu acho muito engraçado, né, as pessoas que vêm me falar que não gostam de K-pop porque a indústria de beleza faz mal aos ídolos, mas vem xingar falando e deve ser feminista cabeluda. Acho que vocês conseguem, se vocês pararem para raciocinar um pouquinho, fazer a conexão neural de que a indústria relacionada à depilação e a criar a imagem feminina de que a mulher é um ser depilado é a mesma indústria que fere os ídolos, fazendo eles sentirem que tem que comer pouco para serem magros. É a mesma indústria. Eu acho que você consegue fazer essa conexão. Isso sem mencionar quando no próprio vídeo que ele fez, um vídeo resposta, né, falando que ele foi muito atacado e como ele acha que é um absurdo as pessoas quererem que ele perca o emprego ou acabe a carreira dele por causa disso. O que, honestamente, eu acho que é uma pessoa que faz constantemente piadas sobre estupro e pedofilia. Não acho errado as pessoas desejarem o fim da carreira de uma pessoa dessa. Ele não tá preocupado com o fim de carreira, coisa nenhuma. Que se ele tivesse preocupado, ele ia ponderar sobre as coisas que ele coloca na internet. Ah, não, mas ele tá sendo engraçado, entendeu? Fazendo piada sobre isso. Gente, com graça ou não, quem tá colocando algum conteúdo na internet, ele tem que imaginar que ele não tá fazendo ali para poucas pessoas. Tem gente vendo. E ele tá influenciando pessoas a pensarem como ele. Ou então ele tá dando suporte, dando peso ali para aquelas que já pensam assim. Ah lá, eu tenho meus parceiros. Exatamente. Muita gente tava defendendo, mas quando você vê os vídeos dele, você vê que ele não pensa dessa forma. É só uma piada. Ok, quantos seguidores dele são estupradores e pedófilos? E quando vem um youtuber que eles gostam falando isso, eles pensam, lá, ele tá do meu lado. Pode ter certeza, ele tem 3 milhões de inscritos no YouTube, não é pouca gente que pensa dessa forma. Não são poucas pessoas. Inclusive, ele pode ter ganhado seguidores justamente porque as pessoas se identificaram com ele. Com esse lá, o cara também é babaca. Claro que a pessoa não vai pensar assim, né? Mas é claro que a pessoa pensa como eu, entendeu? Então ele me apoia. Dizem que eu sou pedófilo, mas, né, não é bem assim, mas tem gente que me apoia. Mas eu nunca encostei numa criança, eu só assisto pornô infantil. Tu não fazendo nada de errado? Lá, o cara também acha que é de boa. E vocês não achem que eu estou viajando, que isso é muito difícil de acontecer. Gente, a internet é um buraco muito maluco. E não são poucos os pedófilos que tem por aí. Não são poucos. Eu consigo citar inúmeros casos pra vocês aqui em 5 minutos. Recentemente tem uma menina chamada Avery, né? É o nome falso dela. Que hoje ela tem 19 anos e ela até hoje tá numa batalha porque ela, quando era neném, foi sequestrada e por anos ela foi estuprada e filmaram e venderam tudo com pornografia. E até hoje ela acha pornografia de quando ela era neném, que ela estava de fralda. Ela acha pornografia por aí no Twitter, no RedTube, no Xvideos. E ela, obviamente, tem ataques horríveis de pânico, de despersonalização. E ela tá numa batalha há anos de fazer com que essas empresas parem de postar pornografia, de permitir que pornografia infantil vai parar nos sites. Não é impossível, é real, entenderam? Pedofilia e estupro não tá longe da realidade de vocês. Vocês conhecem uma pessoa que foi estuprada com toda certeza, assim como eu conheço, sabe? Eu conheço pessoas que foram estupradas quando crianças e você simplesmente não ter a capacidade de ter o mínimo de sensibilidade, empatia pelo que essa pessoa passou e o que ela sente quando ela vê alguém fazendo piada com isso, sabe? Se você realmente não consegue se sensibilizar, você tá morto por dentro, na minha opinião. Podre, né? Podre. Aí, como ele disse, se você não acha graça, é só não seguir. Se você não gostou, eu não tenho que ser atacado porque eu fiz uma piada que você não gostou. Mano, é muito mais complicado do que isso. Honestamente,
Se fosse só por causa do K-pop, eu só ia falar que você é um babaca e seguir minha vida, porque honestamente já vi tantas pessoas e ela gosta de Xing Chong, pipipi popopô, entendeu? São sim racistas, mas honestamente se fosse só mais um racista eu ia falar, ok, ia lá. Falar, gente, esse cara aí tá sendo um racista. Só que o buraco é mais embaixo. O buraco foi mais embaixo ainda, né? Porque assim, racismo é crime, né? Já tem um negócio. Racismo é crime. Já não é uma coisa pra você ser. É ser uma pessoa que faz piada com o racismo. Aí ser uma pessoa que faz piada com sequestrar criança pra ser estuprada, sabe? Começa a ficar uma coisa assim desprezível. Por isso que a maioria das pessoas que vieram tretar comigo no Twitter eu não respondi, porque pra mim, quando eu vi que é esse o nível da pessoa, pra mim é uma coisa que eu não vou gastar a minha sanidade pra tentar argumentar com pessoas assim. Porque uma pessoa que, como eu disse, uma pessoa que acha engraçado, ok, pode, muita gente falou, eu não acho pedofilia engraçado. Eu acho a piada com a pedofilia engraçado. Ai, eu não consigo entender. Alguém vai ter que desenhar pra me explicar. Sim. Como que você pode não achar engraçada a pedofilia, achar piada. Ai, como é que é? Não entendi. Não entendi. Alguém venha me explicar desenhadinho. E por falar nisso, qualquer pessoa que venha aqui fazer alguns comentários, eu peço que tragam argumentos e sejam educados. Não vão ser. Como o canal do rapaz aí é o canal dele, ele faz o que quer, porque ele é um... Como é que é a palavra que ele falou? Humor negro. Não, ele é um... Humorista. Não é babaca. Ah, não, ele é um arrombado. Ah, como ele mesmo disse, que ele é um arrombado mesmo, esse é o nosso canal. O nosso canal, a gente não é arrombado coisa nenhuma, né? Então, se quiser conversar com a gente, pode vir conversar, pode trazer outros pontos de vista, mas sem ofensas. As ofensas são deletadas sim. E é isso, pelo menos em uma coisa eu posso concordar com ele. Ele é um arrombado. Nisso podemos concordar. Que ele é um infantil e não tem respeito por ninguém. Todas isso foram coisas que ele falou. Nisso podemos concordar em alguma coisa, pelo menos. Então é isso. Eu vim falar sobre isso porque muita gente pediu pra eu falar sobre. Não precisa falar que, jantou, não sei o que. Honestamente, isso não é uma questão de lacrar. É uma questão de mínimo de senso de humanidade. Ok? Então tá bom. Vamos começar a pensar um pouco mais, né? Que a internet é uma coisa muito ampla, né? Que atinge muitas pessoas feridas, muitas pessoas com traumas, né? Então vamos ser um pouquinho mais responsável com as palavras que a gente coloca aí. Sim. Né? E se alguém vier me falar de é humor negro, a internet tá muito chata, eu vou mandar tomar no c, tá bom? Um beijo. Até a próxima. Tchau.